Olá, tudo bem? Professor Vini por aqui. Vídeo aula de história hoje, história do Brasil, ditadura militar, parte 1. Muito bem, meus queridos. Vamos a um dos assuntos mais famosos, mais importantes para as provas e não menos polêmicos. Assunto: o governo dos militares, são 5 generais, de 1964 a 1985. Nesta videoaula aprenderemos sobre 2 desses generais que vão governar o Brasil. São 5, ok? A aula de hoje falaremos sobre os 2 primeiros: Castelo Branco e Costa e Silva. Lembre-se de algo já bem simples, bem básico. São o quê? Generais. E por que é uma ditadura já de cara? Porque eles não foram eleitos democraticamente. Não há votação popular para escolher estes presidentes da República. Nem sequer uma votação de colégio eleitoral, como poderia ser uma eleição indireta. Então, por isso que nós caracterizamos esse período de ditadura militar. E também pelos excessos em relação a prisões, torturas, violência excessiva. Então, por isso que a gente costuma na história caracterizar esse período como uma ditadura militar. Beleza? Quando é que começa a ditadura militar? A ditadura militar começa em 1964, quando nós vamos ter um golpe em cima de um presidente que tinha sido eleito democraticamente. Não como presidente, mas como vice. Vamos lembrar rapidamente? 1961, Jânio Quadros é eleito para presidente e o seu vice, João Goulart. O Jânio renunciou, João Goulart assumiu, teve um período que ele governou o Brasil durante o regime parlamentarista. Em 1963, finalzinho de 63, começo de 64, ele implementou algumas reformas que as elites, a direita mais conservadora do Brasil, consideraram uma ameaça comunista e, portanto, trabalharam para este impedimento do mandato do João Goulart. Mais diferente do que aconteceu com o Collor e com a Dilma, que sofreram processos legais e alguns consideram legítimos de impeachment, eles aí foram afastados na medida da lei. Aqui não vai ser bem isso que vai acontecer, e aí nós vamos ter a derrubada do governo Jango e o início do governo do general Castelo Branco. É uma junta militar que vai determinar qual vai ser o presidente do Brasil. Esta junta escolheu então o general Castelo Branco para ser o primeiro presidente do Brasil. Castelo Branco e Costa e Silva, eles têm uma diferença conceitual de sua formação. Castelo Branco é considerado um general de Sorbonne. O que é isso? É um general com uma grande formação acadêmica. É um general com um nível de percepção e de concepção sobre a sociedade muito mais elaborado do que o Costa e Silva. Costa e Silva é considerado um general linha dura, um general muito mais associado à realidade diária dos quartéis e, portanto, também mais incisivo, mais virulento do que o Castelo Branco. Mas o Castelo Branco e o Costa e Silva têm algo em comum, além deles serem generais. Eles vão editar os chamados atos institucionais. Então perceba que eu separei aqui para ti os AIs. AI1, AI2, AI3, AI4 são de quem? Castelo Branco. AI5, Arthur da Costa e Silva, general Costa e Silva. Este aqui é o mais famoso, é o que mais tu precisa se preocupar lá na hora das provas.
Esse tu precisa realmente conhecê-lo, entendê-lo e saber que ele é que tornou a ditadura ainda mais ditadura. Esses 4 aqui vão ser responsáveis pela implementação dos primeiros passos desse governo ditatorial. Então, vem comigo, vamos anotar aqui algumas coisas sobre o AI-1. Primeira coisa que tu precisa saber é que esse ato institucional número 1, ele ficou conhecido como uma política de limpeza. A política de limpeza. Então a ideia aqui é muito simples, né? O que nós tínhamos antes desse golpe lá do dia 31 de março de 64 era um governo populista de esquerda e não comunista. Existem grandes diferenças entre um e outro, mas era um governo de esquerda do Jango, lá do João Goulart, que propunha reformas estruturais de base. Entre as reformas, existia, por exemplo, uma proposta de aumento real, um ganho real enorme do salário mínimo. Falava-se na proposta de 100% de aumento no salário mínimo. Era uma proposta que ele tinha feito quando ele era ministro do Trabalho do governo Vargas. E agora, como presidente, ele estaria reeditando esta ideia. Ele também falava em reforma agrária. E ele ainda falava em proibir, ou pelo menos controlar, o envio de lucro ao exterior. A ideia é que as multinacionais, grandes empresas, grandes empresários pegavam o dinheiro que eles ganhavam aqui no Brasil, o lucro das empresas, e ao invés de investir aqui no Brasil, eles mandavam para fora. Então, essas reformas, elas vão acabar já logo de cara com a política de limpezas. Por quê? Porque justamente vai ser no governo do Castelo Branco que, nesse começo aqui do AI-1, que vai ser revogada a lei que impedia a remessa de lucros para o exterior. Também vai se acabar com as chamadas ligas camponesas, que era uma espécie de movimento de sem terras lá dos anos 70, que lutavam por reforma agrária, por uma melhor distribuição de terras no Brasil nesse momento. E, além disso, a política de limpeza, ela está associada com uma grande política de cassações. Muitos políticos, sobretudo os associados ao PTB, ao Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do Jango, que era o partido do Brizola, que antes tinha sido fundado pelo Getúlio Vargas, essas pessoas associadas, né, a esse movimento de esquerda, acusados de comunismo, eles vão ser perseguidos, eles vão ter os seus mandatos cassados, mandatos de deputados, de senadores, de governadores, eles vão ser perseguidos então por esse novo regime. E isto é o que nós chamamos de política de limpeza, certo? E também aqui nós vamos anotar algo muito importante. O Brasil passa a ter uma colaboração e uma aproximação muito grande com os Estados Unidos. É muito importante tu fazer essa leitura também. Esses generais aqui, eles eram generais oriundos do período ainda que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, que a partir dali teve um casamento, uma aproximação muito grande com os militares americanos. Então essa ideia de combate ao comunismo, de caçar o comunismo, de acabar com o comunismo, nós estamos na Guerra Fria, nesse período aqui, e aí esses generais têm consigo essa tradição de caçar o comunismo e de se aproximar o máximo possível dos americanos. Então, isso é um momento inicial do governo do Castelo Branco, perfeito? Aí, meus queridos, vem o chamado AI-2. Professor, mas peraí que eu não entendi uma coisa. O que são os atos institucionais? É uma espécie de um decreto-lei, tá? Esse nome, inclusive, era usado pelo governo Vargas, decreto-lei.
É quando o presidente da República faz uma edição de uma lei e ela passa a valer sem a necessidade de uma grande discussão via Congresso Nacional. Hoje é possível o presidente fazer isso também através de uma medida provisória, mas ela tem uma duração de até 6 meses. Se o Congresso Nacional não votar esta lei por 6 meses, ela funcionou por 6 meses e já perdeu a validade, tá? Mas aqui esses atos institucionais, eles eram então um decreto forçado do governo, acabando com algumas prerrogativas constitucionais mesmo, como é o caso de cassar mandato de político que tinha sido já eleito pelo voto popular. Vamos lá, AI2, olha só, AI2, cuida aqui uma coisinha, ó. 2 significa bi para nós aqui, né? Então, por exemplo, um time é campeão 2 vezes, ele é bicampeão. Muito bem. Então nós vamos pegar esse 2 aqui para a gente decorar, para a gente lembrar uma coisa. AI2 tem a ver com bi. Bi o quê? Bipartidarismo. Esta é a ideia que eu preciso que tu grave. Todos os partidos políticos do Brasil vão ser extintos. Então, primeiro isso, extingue os partidos, e depois se criam apenas 2. Havia a possibilidade apenas de 2 partidos funcionarem no Brasil. O primeiro partido, chamado de ARENA, Aliança para a Renovação Nacional. Esta ARENA é o partido dos militares, ok? Daqueles que apoiam este regime. Já o outro partido, então chamado de Movimento Democrático Brasileiro, ou o MDB, é aquele partido que agregaria o pessoal da oposição. Mas é a oposição light. Tu vai entender que a oposição mais hardcore, vamos dizer assim, a oposição mesmo contra o regime, ela não vai estar aqui. Ela vai estar nas ruas, ela vai estar criando movimentos de resistência, alguns de resistência armada contra o regime. Mas eu já te explico isso. Então, AI2 extingue os partidos e depois ele cria apenas 2. Então, isso é chamado de bipartidarismo. Aí, o AI2 também tem uma outra coisa que ele institui, que é o quê? Eleições indiretas para presidente. Então, a partir daqui, se sacramenta o fim mesmo da democracia no Brasil. Porque, pelo menos nesse período dos 21 anos da ditadura. Porque não vai mais ser o povo que vai escolher o seu líder, e sim algumas pessoas, alguns deputados que vão compor o Congresso Nacional após a indicação da junta militar lá, que geralmente indicava um e só passava-se a ter a aprovação do Congresso. Mas depois a gente vai ver que vai ter candidato à oposição mesmo, o MDB lá com Ulisses Guimarães vai disputar as eleições lá em 1973, 74 com o Geisel. Mas isso eu te conto depois. AI3, tá? O que é o AI3? Estabeleceu-se que deveriam ter também eleições indiretas para governadores, tá? Então, além do presidente da República, os governadores também não iam mais ser eleitos pelo voto direto, ok? Aí, meus queridos, chegamos ao AI4, tá? Esse AI4 é o ato institucional que deu origem à criação de uma nova Constituição. Nós já estamos na 6ª Constituição brasileira, tá? Tem lá de 1824, que é do Império, 1891, da República, 1934, Vargas, 1937, Vargas, 46 já sem Vargas, mas mais ou menos com Vargas, e a 6ª agora, Constituição de 1967. Esta Constituição aqui,
ela colocou tudo o que a gente está conversando desde o começo da nossa videoaula dentro de um conjunto de regras. Ou seja, esta Constituição aqui determinou que as eleições eram indiretas para presidente, que eram indiretas para governadores, criou o bipartidarismo, ou seja, ela institucionalizou a ditadura militar. Perfeito? Agora, olha só, o que é que vai acontecer depois de 3 anos de governo do Castelo Branco? Uma disputa interna lá dentro do governo de 2 alas. A ala de Sorbonne, do Castelo Branco, que está achando que está tudo certo, que o governo militar está fazendo a sua parte e que assim como está tudo bem, que eles já controlaram o problema. Qual o problema? A suposta ameaça comunista. Já o pessoal da linha dura do Exército, das Forças Armadas, vai considerar que isso ainda era insuficiente e que o movimento da esquerda, do comunismo, estava crescendo no Brasil. E eles então começam a se divergir, né? Essas opiniões são opiniões diversas. O que vai acontecer? A ala da linha dura ganha essa disputa interna dentro do governo. E aí eles escolhem um general linha dura, o general Arthur da Costa e Silva, para ser o novo presidente do Brasil. Então aqui alguns historiadores consideram que foi o golpe do golpe. Ou seja, alguns dizem que aqui é que a ditadura vai revelar a sua cara mais cruel. E isso tudo vai culminar no chamado AI-5. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa conversar sobre algumas coisas feitas durante o governo do Costa e Silva. Vale te lembrar que aqui, durante o governo do Castelo Branco, a gente já tinha censura à imprensa, a gente já tinha jornalistas sendo perseguidos, a gente já tinha o controle da informação para que a população não soubesse exatamente o que estava ocorrendo. Mas aqui é que a coisa vai encrespar de vez. Vamos falar de alguns assuntos que eu anotei aqui para ti, tá? Primeiro assunto, Cuba. Por que eu anotei Cuba aqui? Porque aqui nós vamos ter o rompimento das relações diplomáticas do governo brasileiro com Cuba, ok? Então, este é um assunto importante de tu saber lá para as provas, porque aqui o Brasil rompe relações com Cuba. Professor, por que o que aconteceu em Cuba? Lembre-se que em Cuba nós temos 1959, aqui nós estamos praticamente 10 anos depois, a Revolução Cubana, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara tomando o poder e fazendo lá uma revolução popular que depois virou uma revolução comunista. Temos a disputa com os americanos, temos a crise dos mísseis, temos o embargo americano a Cuba, e aí o Brasil fica do lado de quem? Fica do lado dos americanos. Lembra dessa aproximação com os Estados Unidos. Então o Brasil rompe relações diplomáticas com Cuba. Segunda coisa que eu anotei aqui para ti foi MEC Usaid. Usaid, se tu preferir. MEC Usaid, o que é isso? MEC, o que é MEC? Ministério da Educação. Ministério da Educação e Cultura, como ele era conhecido. Usaid seria o MEC dos americanos. Seria um acordo de colaboração entre o Ministério da Educação do Brasil e o Ministério da Educação dos Estados Unidos. Qual é a ideia? A ideia é criar uma educação muito mais voltada para a tecnologia do que para as humanidades. Tá? Então a ideia é dar prioridade ao ensino de matemática e de língua portuguesa do que dá espaço para história, para geografia, para sociologia, para filosofia. Inclusive aqui, filosofia e sociologia são abolidos do
currículo escolar. Então a ideia da colaboração de universidades brasileiras e americanas apenas no caráter de pesquisa envolvendo engenharia, envolvendo áreas do conhecimento que não seriam das humanidades. Nós vamos ter muitos talentos da área das humanas que simplesmente vão perder seu emprego, vão acabar sendo excluídos das universidades brasileiras, inclusive na área das exatas, porque era um acordo que não permitia um pensamento dissonante, contrário ao pensamento que vinha do Ministério da Educação, que vinha de uma recomendação mais americanizada das universidades. Terceira coisa que eu anotei aqui para ti foi frente ampla. O que é a frente ampla? A frente ampla é uma tentativa de 3 importantes políticos brasileiros de se opor ao regime militar. Estou falando de quem? Estou falando de Jango. Quem era Jango mesmo? João Goulart, o presidente que sofreu o golpe aqui do começo da ditadura. Depois JK, quem era JK? Juscelino Kubitschek de Oliveira, ex-presidente do Brasil, que também sofria repressões do regime militar, e Carlos Lacerda. Veja bem, este nome nos interessa. Carlos Lacerda é aquele cara envolvido lá no suicídio do Vargas. O Vargas tentou matar ele, por quê? Não o Vargas necessariamente, né? Mas enfim, assessores do Vargas, isso fez parte também de um golpe lá em 54, mas isso aí é papo outra aula. Mas o Lacerda é o maior, veja bem o que eu vou dizer, maior anticomunista da história do Brasil. É um dos caras mais à direita possível da política brasileira. Ele era um dos grandes representantes da UDN. Ele, lá em 64, apoia a derrubada do Jango, mas agora ele se arrepende, porque ele começa a perceber essa repressão excessiva, ele começa a entender para onde que o Brasil está indo. E aí ele se junta com o Jango e com o JK em busca de democracia para o Brasil. Mas a frente ampla é extinta, ela passa a ser ilegal, e esses 3 indivíduos vão acabar perdendo cada vez mais espaço na política nacional e eles acabam morrendo. Depois tu dá uma pesquisada e dá um Google e vê como é que eles morreram e tu vai começar a ficar com alguma pulguinha atrás da orelha sobre a morte deles. Mas enfim, próximo assunto para essa aula aqui não ficar tão grande como o Tratado de Tordesilhas. União Nacional dos Estudantes. A UNE, ela começa a ter um papel importante de oposição ao regime militar, tá? Ela vai ter sua sede invadida, incendiada por militares, porque justamente ela se posiciona contra o governo. Mas eu separei aqui um episódio para ti, para a gente conversar sobre Edson Luiz. Edson Luiz é um estudante que está num restaurante lá na cidade do Rio de Janeiro, conhecido como Calabouço. Ele era conhecido dessa forma entre os estudantes, era um apelido carinhoso para o seu RU, para o seu restaurante universitário, tá? E esse restaurante que recebia estudantes, ele ficava na parte de baixo de um edifício. Por isso a ideia de calabouço, escondido, né? Era onde os estudantes costumavam se reunir para comer comida barata, né? Comida mais simples, que é uma realidade de boa parte dos estudantes do Brasil. A ditadura militar vai identificar esse restaurante como um local de subversivos, né? De pessoas que são contrárias ao regime. Vai invadir o restaurante, vai dar pau lá nos estudantes e o estudante Edson Luiz acaba sendo morto por um desses policiais, por um desses militares. A queima-roupa, tá? Então, ele é assassinado ali nessa invasão do restaurante. O que vai acontecer? Os estudantes vão pegar o corpo do Edson Luiz e vão tornar ele algo que
vai gerar um grande protesto contra a ditadura militar lá nas ruas do Rio de Janeiro. Eles vão levar o corpo dele, inclusive, para a Alerj, né, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eles então criam uma situação de muito protesto e a imprensa não tem como não noticiar, porque afinal de contas eles foram com esse estudante recém-assassinado até um órgão, né, uma instituição pública. Isso gera bastante incômodo entre os militares e também alerta muitas pessoas de que o governo está lá matando estudantes que estão protestando contra o regime militar. Muito bem. Outro evento que tu vai anotar, aí tu vai começar a perceber que a coisa aqui começou a ganhar cada vez mais força contra o regime. Depois tu vai ver a reação do regime. Festivais da canção. O que eu quero te contar aqui? Quero te contar aqui que nomes importantes da história da música brasileira vão participar de festivais da canção popular brasileira, da famosa MPB. Esses festivais eram organizados por TVs, tá? TV Excelsior, TV Record, TV Tupi. Na época era algo que a juventude gostava de assistir e também de prestigiar, e lá mesmo eram transmitidos ao vivo em locais que recebiam milhares de pessoas. Nesses festivais da canção, nós vamos começar a ouvir falar de nomes como Geraldo Vandré, que vai fazer uma música lá, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É a letra lá do Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. Depois a gente vai ter Chico Buarque, a gente vai ter Caetano Veloso, a gente vai ter Gilberto Gil. São nomes que fazem composições com críticas, algumas mais suaves, e essa do Geraldo Vandré, um pouco mais incisivas, em relação ao regime militar. O que vai acontecer com eles? Eles vão ser presos, no caso do Geraldo Vandré, torturados, eles vão ter que ir ao exílio, né, fugir do Brasil, para não serem perseguidos pelo governo. Isto tudo, né, vai começar a botar uma pressão numa panela de pressão. A pressão vai aumentando lá dentro, o clima começa a ser um clima cada vez menos amistoso. A gente tem algumas organizações feitas, alguns congressos feitos pela UNE que vão ser reprimidos pelo regime militar, que ocorriam então no interior do Brasil. E aí uma parte dessa população contrária ao regime resolve partir para a chamada luta armada. O que é a luta armada aqui? Luta armada é o surgimento de alguns grupos, como MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, Val Palmares, ALN, Aliança Libertadora Nacional. Todos esses grupos aqui eram grupos que resolveram organizar luta contra o regime militar, mas usando a força, usando táticas e técnicas não convencionais de protesto. Eles organizaram assaltos a banco, então eles assaltavam os bancos e diziam que estariam se apropriando de recursos públicos e que depois que eles tivessem tomado o poder, derrubado o governo, eles devolveriam este dinheiro à população. Outros assaltavam comércio, assaltavam lojas que eles identificavam ser de burgueses ou grandes empresários. Para quê? Para financiar a compra de armas ou de treinamento para derrubar o governo brasileiro. Então, vários desses, agora sim, eram identificados com ideologias comunistas. Essa luta armada aqui
gerou alguns episódios, não necessariamente aqui do Costa e Silva, porque algumas coisas se confundem entre o Costa e Silva e o governo Médici, né? Então, didaticamente, fica muito ruim eu fazer uma narrativa com uma informação bem certinho cronologicamente com a outra. Mas, como eu estou te falando deles, vou te contar um episódio organizado pelo MR8, que é o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick. Na verdade, esses grupos aqui, eles sequestraram vários embaixadores, embaixador da Suécia, da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas o caso mais emblemático foi esse do embaixador norte-americano, que foi o primeiro, Charles Burke Elbrick, ficou sobre o domínio dos sequestradores do MR8 por vários dias. Ele foi solto sem que nada ocorresse a ele, a não ser, claro, o ato do sequestro em si, em troca de prisioneiros políticos, companheiros deles dessa luta aqui, ou do movimento estudantil, ou algum artista que tinha sido preso por se manifestar contra a ditadura militar. Esses estudantes, né, então, provocaram, obviamente, a ira, né, dos militares. E isso tudo foi colaborando para esse clima que vai resultar do que eu vou te contar agora. Veja bem, como eu te falei, não necessariamente isso tudo está ocorrendo aqui, mas é só para te entender a atmosfera complicada daquela época. Aí nós temos um deputado federal chamado Moreira Alves, deputado do MDB, que, diante do episódio aquele lá do Edson Luiz, do restaurante Calabouço, que foi assassinado, ele resolveu ir na tribuna do Congresso Nacional, ele é deputado federal, e dizer que os desfiles de 7 de setembro deveriam ser suspensos, deveria se fazer um grande protesto contra, que não havia nada para se comemorar na independência do Brasil, que os militares envergonhavam o Brasil, especialmente nesta data do 7 de setembro. Bueno, não preciso te contar que isso aí deixou o setor do governo enlouquecido, né? Eles realmente não aceitaram esta manifestação do deputado e consideraram isso um ato antipatriótico. Muito bem, o que se fez lá no Congresso? Se abriu um processo de cassação contra o deputado, organizado, obviamente, pelo partido que apoiava os militares, que era a Arena. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter lá um processo de cassação. Esse processo de cassação ele vai tramitar por alguns meses, até que no começo de dezembro de 1968, o Congresso Nacional decide não caçar o Moreira Alves pelo gesto supostamente antipatriótico dele. Quando o Congresso Nacional decide não caçar ele, é que entra o governo Costa e Silva, a linha mais dura do governo, e eles editam o Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. O Ato Institucional número 5 determinou o fechamento do Congresso Nacional. Ou seja, eles não engoliram o fato do Moreira Alves não ter sido cassado. E o Congresso Nacional foi fechado no dia 13 de dezembro de 1968, a data do Ato Institucional número 5. Eles se valeram do princípio da Lei de Segurança Nacional, que estava aonde? Estava já previsto na Constituição de 1967. Mas eles agora botam isto a funcionar e passam a dizer que o Brasil estava sob uma grande ameaça, que era necessário fazer essa intervenção à força e fecharam o Congresso Nacional. E uma das grandes medidas do AI-5 também foi o fim do habeas corpus.
Habeas corpus é uma medida jurídica de proteção a qualquer indivíduo. Habeas corpus significa basicamente temos o corpo, ou seja, é uma proteção à dignidade da pessoa, porque ninguém está livre de uma falsa acusação. Ela precisa ter o direito à ampla defesa. Isto é uma evolução do direito, isso vem desde Roma, vai se aplicar muito mais após a Revolução Francesa, e já era algo normal no mundo ocidental ter o direito ao habeas corpus. Mas o AI-5 vai revogar este direito. E aqui começam as prisões arbitrárias, aqui começam as torturas a serem muito mais rotineiras. A gente começa a ver sistemas como, vamos ver se aparece aqui para ti, o DOPS e o DOI-CODE funcionando muito mais. Eram departamentos de repressão. DOPS, Departamento da Ordem Política e Social, é o que controla a censura, é o que vai regulamentar quem deve ser preso, por que deve ser preso. Então aqui é que a gente começa a viver um momento mais perigoso e mais violento mesmo do regime militar. Ah, professor, tu é comunista, tu é de esquerda. Não. Veja bem, algumas coisas a gente precisa falar para você, porque eu sou professor de história. Se eu escondesse algumas coisas, eu não deveria ser professor de história. Mas vamos ter que falar então de algumas coisas interessantes feitas durante o governo do Costa e Silva. O que pode ter sido interessante? A criação de alguns órgãos aí, e que caem nas provas, inclusive. Primeiro, Mobral. O que é Mobral? Mobral é uma política que veio contra uma política de alfabetização feita por um famoso educador brasileiro chamado Paulo Freire, que fez uma experiência de alfabetização lá no sertão nordestino e que conseguiu relativo sucesso, ele é reconhecido mundo afora, por dar uma nova chance de vida a pessoas mais velhas. É um processo de alfabetização de adultos. Mas o governo não gostava muito do Paulo Freire, jogou fora o projeto dele e criou o Mobral, que é um projeto então de alfabetização de adultos que não considera aqueles estudos do Paulo Freire. Fundo Rural, o que é isso? É um fundo rural, é uma tentativa do governo federal em incentivar a agricultura de pequenos proprietários, tá? Mas ela seria também uma política do governo para evitar aqueles manifestos, aquelas organizações como as ligas camponesas lá dos anos 60. FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né? Que então foi criada com a ideia de proteger, de dar certa proteção à população indígena. E por fim, uma obra que vai ter início, né, de construção durante o governo Costa e Silva é a Ponte Rio-Niterói. É uma das maiores pontes do mundo, está na Baía de Guanabara para ligar dois grandes municípios, Rio de Janeiro e Niterói. Isso aqui, somado a outras obras que vão vir no governo do Médici, depois do Geisel, como a Transamazônica Hidrelétrica de Itaipu, vão ser chamados de as obras faraônicas, porque são obras gigantescas que o governo, então, dos militares vai fazer nesse período. Perfeito? Espero que tu tenha entendido um pouco sobre esses dois momentos. Na próxima aula a gente vai continuar, porque o que vai acontecer com o Costa e Silva? O Costa e Silva, meus queridos, ele vai falecer durante o mandato dele. Veja que é um mandato curto. Ele vai morrer, se eu não me engano, ele teve um ataque cardíaco, alguma coisa desse tipo, uma morte meio fulminante, e vai levar ele embora. O que vai acontecer? A linha dura, que são aqueles militares mais radicais, vão escolher outro radical para continuar no poder. E aí nós vamos aprender sobre o governo de Emílio Garrastazu Médici. E algumas coisas que nós falamos aqui
vão ter continuidade lá no governo do Médici. Feito o brick? Diga tchau, fui!